Sejam todos bem-vindos a mais um estudo diário do VemSeg. Meu nome é Vanderlei Claudiano, hoje é dia 21 de maio, sexta-feira, e hoje eu vou falar um pouco a respeito da importância da repetição. Nós aprendemos por meio de repetição, é muito importante a repetição. Vocês lembram aí quando a mãe de vocês falava assim para vocês? Eu já falei isso 1000 vezes, né? Se ela tivesse falado uma vez só e nós obedecido ter continuado fazendo as coisas como ela pediu, ela não precisaria falar 1000 vezes. Então a gente aprende realmente aí por repetição. Nas próprias escrituras a gente encontra um padrão sistemático de repetição, tá bom? Por exemplo, em um lugar só que fala sobre fé, não, vários livros, vários profetas, vários apóstolos falam sobre fé, sobre a expiação de Jesus Cristo. Então o tema ele vai se repetindo sobre arrependimento. Então é muito importante a repetição. Inclusive nas escrituras, quando repete a palavra 2 vezes ali, nós devemos dar muito mais atenção porque é muito mais importante. Quando ele fala, por exemplo, assim, lembrai-vos, lembrai-vos, ou quando ele diz assim, em verdade vos digo, ou até mesmo com voz de advertência, né, dizendo assim, ai, ai deste povo, né? Então a repetição ela é muito importante e vai ajudar a gente a aprender, tá bom? Então é muito importante a repetição. Inclusive, né, esse estudo que nós fazemos é uma repetição. Todos os dias a gente tem que vir aqui e estudar, né? Até virar um hábito e nós aprendermos. Nós temos que ter esse hábito de toda vez nós estudarmos. É muito importante a repetição. Uma pergunta aí para vocês, né? Uma brincadeira, um quiz. Quando o Anjo Moroni apareceu a Joseph Smith, quantas vezes ele repetiu a mesma mensagem a Joseph Smith? Nós sabemos que quando o Anjo Moroni apareceu a Joseph Smith ali, né, ele falou partes do livro de Malaquias, né, leu algumas partes do livro de Malaquias, leu também algumas profecias do livro de Isaías e depois ele ia embora. E depois quando ele voltava, visitava ali, né, na Joseph Smith, ele repetia as mesmas palavras sem a mínima alteração. E no final ele acrescentava algo mais, ou seja, ele lia de novo Malaquias, lia de novo ali Isaías, né? Lia não, que ele citava de cor ali, né? E aí a pergunta é essa, quantas vezes o Anjo Moroni repetiu a mesma mensagem a Joseph Smith? Bom, eu mesmo vou responder, espero que tenham dado tempo de vocês pensar aí. Ele repetiu 4 vezes a mesma mensagem, tá bom? Quando o galo cantou ali, né, que o dia já havia amanhecido, ou seja, ele durou a noite inteira aquelas entrevistas, aqueles ensinamentos ali para Joseph Smith, e quando o galo cantou de manhã, né, Joseph Smith nem tinha dormido, ele percebeu que havia amanhecido e foi, né, para ajudar o pai dele na fazenda. E aí ele estava sem força, porque ele não dormiu a noite toda e também por conta da experiência, né, de ter recebido um ser celestial ali, né, conversando com ele. Então ele estava sem força, exaurido, e o pai dele até mesmo pensou que ele estava doente. Falou, ele não está conseguindo trabalhar, vai para casa descansar, você deve estar doente. E aí quando ele vai, quando ele está atravessando a cerca ali, né, ele vai e falta as forças dele por completo e ele desmaia no chão. Quando ele abre os olhos, a primeira pessoa que ele vê é o mesmo mensageiro, o Anjo Moroni. O que o Anjo Moroni faz? Repete as mesmas palavras da Joseph Smith e no final acrescenta um pouquinho mais ali, tá bom? Então são 4 vezes. Então olha a importância da repetição. A repetição é muito importante. Não sei se vocês repararam, mas na mensagem do Vem Segue dessa semana que eu estou compartilhando com vocês, ó, a designação é a seção 51 de Doutrina e Convênios até a seção 57, a designação desta semana. Né? E desde segunda, terça, quarta e quinta-feira eu compartilhei o mesmo versículo com vocês. Eu até decorei o versículo, que fica na seção 51, versículo 19. Quem for mordomo fiel, justo, sábio, entrará para o gozo do Senhor e herdará a vida eterna. De tanto repetir o versículo, eu acabei decorando sem ter feito nenhum esforço de querer decorar o versículo. Tá bom? Então, veja só, eu repeti o mesmo versículo, mas todo dia eu falava algo diferente do versículo. Uma vez como um mordomo fiel, outra vez como um mordomo sábio, outra vez como um mordomo justo. E ontem eu compartilhei sobre o mordomo exemplar, né? um mordomo trabalhador ali. Né? Então,
olha a importância da repetição, como nós aprendemos por repetição. Esses 4 dias eu pude aprender bastante coisa e hoje ainda eu acabei mencionando o mesmo versículo aí para vocês, tá bom? Então muito importante a repetição. Vamos lá para a designação dessa semana, inclusive é só uma mensagem bem rápida da importância da repetição. Mesmo que eu repita todos os dias o mesmo versículo aqui, ainda que você não aprenda algo novo, você vai estar alimentando o seu espírito. Porque assim como o corpo ele precisa de nutrientes, proteína, arroz, feijão, carne, frutas, né? Assim como o corpo necessita dessas vitaminas para o corpo, né? Dessas proteínas, o nosso espírito também precisa ser alimentado. Ele é alimentado por meio da oração, por meio do estudo das Escrituras, principalmente por meio de tomar o sacramento do Senhor. Então todas essas coisas alimentam o nosso espírito e nos dá vida e luz, tá bom? Então nós precisamos dessa repetição para alimentar, né, o nosso espírito. Vamos lá, na designação do Vem Segue que eu escolhi hoje para compartilhar com vocês, está na seção 53, versículo 1, tá bom? Foi uma revelação dada a Sidney Gilbert. Ele queria saber do Senhor qual que deveria ser o chamado dele na igreja, tá bom? Ele havia aprendido, tá bom, que Deus, que antes dessa vida nós vivíamos com Deus. E aí ele queria saber se Deus tinha algum chamado, né, que já foi preparado para ele. E aí veio essa revelação aqui, a revelação veio por meio de Joseph Smith, e o versículo 1 diz assim, ó: Eis que eu te digo, meu servo Sidney Gilbert, eu ouvi tuas orações e pediste-me que te fosse dado saber, pelo Senhor teu Deus, concernente ao teu chamado de eleição, e chamado que eu, o Senhor, levantei nesses últimos dias, né? Então ele falou, agora eu vou te falar qual é o teu chamado, então, qual é a sua função dentro da igreja, qual é o seu chamado de eleição, para que você foi preparado. Não é isso que você está orando, você não está querendo saber. E eu acho muito bonito isso, né? Alguém chegar no bispo e falar, bispo, eu estou querendo servir, o que eu posso fazer? Né? Me dá um chamado, ou pedir uma designação para o presidente do coro, para as presidentes da Sociedade de Socorro. Isso é muito lindo, a disposição de servir, tá bom? Bom, em resposta à oração aqui, né, em resposta à oração de Sidney Gilbert, né, e o Senhor deu essa revelação e disse que o chamado dele seria receber por ordenação o ofício de elder, né, e servir ali como agente do bispo. Então ele trabalharia junto com o bispo ali. Então esse seria o chamado dele. Tá bom? Então ele recebeu ali a designação dele. Eu vou ler aqui, ó, Alma 13, no começo do versículo, Alma 13, versículo 3, fala um pouquinho sobre esse chamado de eleição que nós somos preparados antes de nascer, tá bom? Por Deus para ter um chamado. Diz assim, ó: E este modo pelo qual foram ordenados, sendo chamados e preparados desde a fundação do mundo, segundo a presciência de Deus. Então Deus, nos conhecendo antes de nascer, Ele já sabia da nossa capacidade e nos deu alguns chamados e nos preparou para ter alguns chamados na igreja, aqui no reino de Deus, aqui na terra, né? Nós podemos ver isso também aqui em Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Olha o que o Senhor diz a Jeremias: Antes que te formasse no ventre te conheci, antes que saísse da madre te santifiquei e as nações te dei por profeta. Que interessante, né? Antes que Jeremias ele tivesse sido formado no ventre da mãe dele ali, Deus ele já conhecia Jeremias, já sabia do coração. Como isso é possível? Antes de nós nascermos nessa terra, nós já vivíamos com Deus, né? E viemos aqui na terra fazer parte desse plano para progredirmos por meio de nossas escolhas, escolher as coisas certas para voltar à presença dele, mostrar nossa obediência ao Senhor, nossa fidelidade. Bom, então antes que Jeremias nascesse, o Senhor já conhecia ele. E olha só o chamado de Jeremias, né? Ele fala aqui, ó: E antes que saísse da madre, ou seja, antes dele nascer da mãe dele, te santifiquei e as nações te dei por profeta. Jeremias foi chamado para ser profeta antes mesmo de nascer, antes de sair da barriga da mãe dele. Então o Senhor, ele já havia designado Jeremias para isso, tá bom? Bom, isso não significa que existe uma predestinação, tá bom? Nós não acreditamos
nessa doutrina de predestinado, tá bom? Essa é uma doutrina falsa, tá bom? O que acontece aqui é que há uma preparação antes, né, para a pessoa receber um chamado aqui na terra. E essa preparação é lá no céu. Mas o Senhor sempre respeitou o arbítrio. Lá, para a pessoa servir a Deus, também a pessoa, ó, tenho esse chamado aqui, né, eu vou precisar. Vou dar um exemplo simples aqui, né? Por exemplo, tava lá no Conselho do Céu e o Senhor falou, olha, em 2001 eu vou precisar de tantos missionários no campo missionário, tá bom? E aí eu peguei e levantei a mão, eu quero ir, Senhor, eu vou, né? E outros levantaram também a mão ali, né? Então eu nasci na época que ia precisar de missionários, porque eu aceitei o chamado, tá bom? É só fazendo uma brincadeira aí, né? Por exemplo, aqueles que não levantou a mão, né? Nasceu lá no dilúvio, lá. Tô brincando. Bom, enfim, ainda que, por exemplo, como Jeremias aqui tá falando, né? Que ele foi pré-ordenado para aquele chamado, ainda assim ele tem o arbítrio dele. No livro de Alma, aqui no capítulo 13, explica um pouquinho sobre isso. Que ainda que tenham sido chamados, eles têm que exercer uma fé aqui na terra. Né? Tem que entrar para a igreja, fazer as coisas certas. Ainda assim a pessoa tem o livre-arbítrio. Como eu, por exemplo, já que eu estou dando o meu exemplo aqui da missão, eu não fui para missão aos 19 anos, 18 anos não, como é pedido para ir hoje, né? Eu fui aos 22 anos que eu fui para missão. Eu não estava com desejo, não fui, e acabei não indo, e quando chegou o momento ali eu senti e fui. Eu fui com 22 anos para missão. E aí eu compartilho essa escritura aqui com vocês, né? Que está aqui em Mateus 21, versículo 28. Diz assim, né? Aqui Jesus Cristo está debatendo ali com os líderes religiosos. E aí ele diz assim, né? Ele faz uma pergunta para os líderes religiosos. Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro disse, filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo disse, não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondeu-lhe ele e disse, sim, eu vou, Senhor. E não foi. E aí Jesus Cristo faz a pergunta para os religiosos. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? E disseram-lhe, o primeiro, né? Só tinha essa resposta. E disse-lhe Jesus, em verdade vos digo que os publicanos e meretrizes vos precederão no reino de Deus. Que forte essa escritura aqui, né? Então, por mais que eu não tinha ido ali para a missão na época que era para mim ter ido, depois, né, veio o desejo em mim, eu me arrependi e fui, né? E o Senhor fala sobre isso, né? O importante é nós fazermos, tá bom? Nós pegarmos, nos arrepender e fazer. Né? Então, por mais que você hoje em dia possa ter negado um chamado do bispo, né, um chamado como secretário do presidente do Coro de Elders, ou até mesmo um chamado aí de ministração, né, de ministrar as pessoas, você pode se arrepender, né, e fazer o chamado. Eu não fiz antes, mas agora eu vou fazer. E olha aqui o que o Senhor fala. Né, quem fez a vontade do Pai? Aquele que se arrependeu foi lá e fez. Né? E é forte essa escritura aqui, porque o Senhor fala, em verdade vos digo, ele estava falando com os líderes religiosos, em verdade vos digo que as meretrizes e os publicanos vos precederão no reino de Deus. Ou seja, as meretrizes e os publicanos vão entrar primeiro no reino do céu do que aqueles líderes religiosos. Mas o Senhor explica nos versículos abaixo o porquê, né? Ele fala, porque quando João Batista veio pregando arrependimento, esses se arrependeram do seu mau caminho. Pararam de prostituir-se, se batizaram, então eles se arrependeram e por isso eles vão entrar no reino de Deus primeiro. Então o importante é fazer a vontade do Pai, tá bom? Então é essa mensagem que eu quero compartilhar com vocês, tá bom? E só vou terminar aqui com a mensagem, né? Com a notícia sobre a live que vai ter domingo agora, dia 23, tá bom? Às 8 horas. Eu conto com a sua presença lá, eu quero que vocês estejam lá para ver, né, as pessoas que estão fazendo conteúdo, compartilhando o Evangelho, assim como eu. Então eu espero vocês nessa live. Eu estou deixando no final da descrição do meu vídeo aqui o link, tá bom? Vai ser no canal do Vitor Neri. Você já aperta nesse link que já vai para a live, tá bom? Aí você vai lá na live agora
e aperta o botão lembrete, que aí vai ficar uma notificação para quando começar a live você já vai receber a notificação para entrar, tá bom? Então, muito obrigado por ouvirem a mensagem até o final, ficou um pouquinho grande aqui, eu fico muito empolgado para compartilhar o Evangelho com vocês, viu? E eu deixo essa mensagem com vocês em nome de Jesus Cristo, amém. Até amanhã.